Oi, pessoal! Aqui é a Mariana Oliveira e hoje vamos falar sobre dicas essenciais para estudar e escrever trabalhos educacionais e científicos. Vocês pediram bastante nos comentários do último vídeo, então eu trouxe um link para um serviço de ajuda na redação de trabalhos educacionais, que estará disponível na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma dica. Vamos direto ao ponto e começar o vídeo de hoje. A escolha do tema é uma das primeiras etapas do trabalho de conclusão de curso. Além de definir um assunto que desperte a curiosidade e seja relevante para a área do conhecimento, o aluno também precisa se preocupar com a contextualização do tema do TCC. O tema, por si só, não é um contexto. Na verdade, ele tem o papel de gerar contextos. O aluno deve realizar uma pesquisa exploratória para se familiarizar com o assunto e identificar o problema. Após uma cuidadosa curadoria, ele terá bons conteúdos para escrever a contextualização. A contextualização pode ser inserida na parte introdutória do trabalho. Contudo, quando ela é muito extensa, recomenda-se criar um capítulo independente chamado Contextualização, logo após a introdução. Gil, 2002, p. 162. O que é contextualização? A palavra contextualização deriva do termo latim contextu, que tem como significado o encadeamento de ideias de um texto. Isso significa mostrar como as partes estão organizadas e como elas se relacionam entre si. O significado de contexto pode variar de acordo com o contexto. No que diz respeito aos trabalhos acadêmicos, é importante que o estudante escolha um assunto para investigar e apresente o contexto no qual ele está inserido. Como fazer a contextualização do tema? O tema é o assunto que se deseja desenvolver. Ele geralmente nasce de uma dificuldade e requer uma avaliação crítica para tentar encontrar uma solução. No projeto de pesquisa, não basta apenas escrever o tema e pronto. É necessário colocar esse assunto dentro de um contexto. O trabalho de contextualizar o tema depende de uma boa revisão de literatura. O aluno deve buscar livros, artigos científicos, resumos estendidos e outros materiais que falam sobre o tema escolhido. Essa teoria deve estabelecer relação não só com o tema, mas também com o problema, que funciona como fio condutor da investigação. Não confunda a pesquisa de contextualização com as pesquisas que são realizadas para o desenvolvimento do trabalho. Essa investigação tem uma proposta diferente de outros estudos, como pesquisa de público-alvo e pesquisa de concorrentes. Por exemplo, passo a passo para contextualizar tema do TCC. A contextualização do tema de TCC geralmente parte de uma visão geral sobre o assunto investigado e, em seguida, expõe a delimitação espacial, de lugar, e temporal. De acordo com Gil, 2002, p. 162. É importante esclarecer o significado dos principais termos envolvidos pelo problema, principalmente quando podem assumir significados diferentes conforme o contexto estudado ou referências adotadas. Você vai construir sua contextualização do tema de TCC com facilidade ao responder às seguintes perguntas: quais são os pressupostos teóricos? Como o próprio nome já diz, pressuposto teórico é algo que pressupõe, ou seja, é aquilo que se sabe a respeito de um fato ou fenômeno. Ao definir isso, o estudante consegue definir os rumos da fundamentação e adquire conhecimentos a respeito dos estudos anteriores. Não é necessário ir até a biblioteca da universidade para encontrar boas fontes de pesquisa. Os pressupostos teóricos podem ser investigados em publicações de periódicos, livros digitais e teses. Verifique os que os repositórios digitais das principais universidades oferecem e faça uma pesquisa em ferramentas como Google Acadêmico e Cielo. Quais são os aspectos que influenciam o tema? Problema. A contextualização deve ser sempre pertinente e produtiva. Ela pode considerar situações que cercam o tema, como os aspectos históricos, culturais, tecnológicos e filosóficos. Existem exemplos.
As situações da vida real também podem ser abordadas. Essa curadoria pode render um trabalho no formato de estudo de caso. Há dados estatísticos para checar. As pesquisas quantitativas em fontes secundárias confiáveis servem para embasar a escolha de um tema. Portanto, verifique dados estatísticos sobre o assunto. O IBGE e o IPE, por exemplo, possuem vários relatórios com informações úteis e atuais. O Sebrae e o Senai também são fontes confiáveis. Quais são as tendências? Avalie os acontecimentos atuais que tenham relação com o ambiente ou situação em questão. Os jornais, revistas e portais de notícia geralmente são boas fontes para identificar tendências e ter ideias para a sua pesquisa. Apresentei todos os porquês. O achismo é uma prática que não funciona na escrita acadêmica. Portanto, ao fazer afirmações na contextualização, explique sempre os motivos. Expor os porquês aumenta a confiabilidade do estudo e torna pertinente os argumentos. Exemplo de contextualização. Exemplo 1. O uso de infografia no marketing de conteúdo. Vamos supor que você esteja escrevendo um trabalho sobre o uso de infografia no marketing de conteúdo. No início da contextualização, fale sobre marketing digital. Especifique a vertente de marketing de conteúdo e traga a definição de infografia. Depois, é interessante mencionar os aspectos históricos do uso de infográficos e como esse tipo de material vem sendo incorporado às publicações em blogs e redes sociais. É um bom momento para apresentar alguns dados estatísticos capazes de ilustrar a importância desse recurso na contemporaneidade. Exemplo 2. Uso da internet no ensino de temas contemporâneos. Para escrever a contextualização, o aluno considerou diferentes formas de contexto: contexto do conhecimento, saberes prévios, contexto do aluno, contexto do aprendizado, aprendizagem situada. Além de trazer as definições, ele também procurou expor o contexto histórico, científico e social. Ele também apresentou aspectos atuais do tema, como é o caso do uso de memes para ensinar ciência. Fonte: Gil, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. Ed. São Paulo, Atlas, 2002.